E Krek, energias para 2025. Então vem comigo que eu já conto para vocês o que as cartas do tarot têm a respeito disso. Mas antes, pessoal, já se inscreve no canal, ativa o sininho, né, para você receber notificações de todos os vídeos, já curte, comenta, qual que é o seu palpite aí que eu quero saber, tá? Eu deixei também para vocês, ou na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário, uns links para você acessar os meus e-books gratuitos. Sim, o primeiro deles é voltado para simpatia. Você gosta de fazer simpatia para o amor, para atrair um amor ou para dar aquela pimentada na relação? Então esse e-book é para você. Não tem só para a vida amorosa não, tá, gente? Tem também para a vida profissional, para atrair dinheiro, para a parte espiritual. Então você que gosta de simpatia ou rituais, esse e-book é para você. Já se você está aí passando por um momento desafiador na sua vida amorosa, seja você solteira, solteiro, ou tá no relacionamento, né, e tá querendo se cuidar um pouco mais, cuidar do coraçãozinho, então esse outro e-book é para você. Deixei também para vocês um link para você receber os meus reikis gratuitos às segundas-feiras. Então você vai acessar esse link, vai fazer um cadastro para você poder receber também, tá? E aproveitando, deixei meu WhatsApp para você estar reservando aí um horário de atendimento comigo. Aí você vai conversar com a minha equipe vai explicar para vocês como funcionam meus atendimentos, seja os atendimentos de tarô, atendimento assim voltado para as terapias holísticas, né? Então, independente do atendimento que você quer, a minha equipe vai explicar tudinho aí para vocês. Então, corre lá, clica lá nos links para você saber mais detalhes, tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, antes de começar, pessoal, só para a gente entender aqui, eu vou fazer aqui uma tiragem geral primeiro, como é que vai estar aí a energia aí do Enguim, né, para 2025, depois eu vou falar da vida profissional, vou falar da vida amorosa, tá? Então, coloca aí nos comentários qual é o seu palpite, como é que vai ser 2025 aí para ele, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui algumas cartinhas e eu já comento. Olha, As de Copas, 10 de Paus, 9 de Copas, a Torre, a Morte, o Julgamento, Rei de Paus, 5 de Ouros, 6 de Ouros, a Lua. Então, vamos ver aqui o fundo do deck. Olha, 2 de Copas. Então, vamos lá. Bom, no geral, falando um pouco 2 de Copas, ele fala muito sobre parcerias, sobre relacionamentos, não apenas os amorosos, mas quais são as alianças, né, que ele vai fazer aí ao longo desse ano, né? Então, quem realmente está com ele? Então, vai ser um ano para ele refletir as parcerias dele, né? E também relacionamentos, né? Então, eu vejo aqui um momento onde ele vai ter uma reflexãozinha sobre a vida amorosa, né, sobre o que ele precisa ajustar, né, outros pontos, né, que ele precisa analisar sobre aquilo que deixa ele sobrecarregado, né? É importante ele analisar o que está sobrecarregando, quais são as conquistas que ele quer ter ao longo desse ano, né? E como que ele pode equilibrar isso, né? Porque às vezes a gente quer muita coisa e não consegue dar conta. Então, esse ano ele precisa buscar equilíbrio nesse sentido. Veja um momento onde pode haver uma ruptura, né, na vida dele de maneira geral. Pode ser para a vida pessoal, para a vida profissional, né? Eu vejo um momento de um encerramento de um ciclo, de algo que já estava com a base desestruturada. Né? Então, ele vai ter essa ruptura, né? É aquela coisa, né, gente? A gente está mostrando aqui as energias que são tendenciosas, mas é claro que o livre-arbítrio é sempre respeitado, então pode ser que isso mude aí ao longo do ano, tá? Eu vejo que é um ano onde ele vai ganhar uma expansão de consciência, onde ele vai refletir mais sobre algumas situações, como eu falei, as parcerias,
relacionamento, né, parte amorosa, parte profissional, amizades, então ele vai ver quem realmente está com ele e quem não está, ou quem ele quer com ele e quem ele não quer, né, então é um momento aonde ele precisa tomar cuidado com muitas aventuras, talvez ele vai querer ele vai ter muita energia para fazer muita coisa, só que ele pode acabar se cansando e ele pode acabar se decepcionando por não conseguir cumprir com tudo que ele gostaria de fazer. Então ele precisa, né, buscar equilíbrio para não fazer muita coisa e depois ficar, né, sem conseguir dar conta, né? Então eu vejo aqui que é um momento que ele vai, de repente, se esforçar um pouquinho para olhar mais para a intuição dele, porque ele pode tirar conclusões precipitadas sobre algumas situações, ele vai ver que não é bem aquilo que ele está pensando, então ele precisa fazer esforço maior para ouvir mais a intuição dele, para observar um pouco mais os acontecimentos aí na vida dele, tá? Então agora, pessoal, eu vou falar sobre a vida profissional dele, que tem novidades, tá? Mas antes, só um comentário, pessoal. Eu vejo que muitos de vocês têm curtido bastante, colocado bastante comentário e muito, muito, muito obrigada por todas vocês que vêm participando aqui dos vídeos, vocês vêm comentando bastante. Inclusive, eu tenho feito os vídeos, né, com base nos pedidos de vocês. Porém, eu não estou vendo vocês se inscrevendo aí no canal. Vejo vocês basicamente comentando, mas não estão inscritos. Então, eu gostaria de pedir essa gentileza, vocês que estão comentando bastante, e não estão inscritos, já se inscreve agora. Se inscreve aqui no canal, ativa aquele sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, porque quem sabe aquele pedido que você fez já é o próximo vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, né? Então, só para você ficar mais antenada, mais antenado, né, do que está acontecendo, já se inscreve lá, porque aí você vai ter acesso a todos os vídeos que eu estou postando aqui no canal, que eu estou buscando atender o máximo de pedidos que vocês estão colocando aqui para mim, tá? Então, vale a pena vocês estarem inscritos, tá bom? Então, agora, pessoal, eu vou comentar aqui um pouco sobre a vida profissional dele, né? Então, ele lançou aí a segunda edição do seu livro em francês, né? Que em português é Histórias de Zamacis, né? Intitulado Nuit Perdu, né? Que seria o nome em francês aí, né? Foi lançado também a edição em espanhol e a edição alemã está sendo concluída, lembrando que é a segunda edição aí desse livro, né? Então, assim, para quem não sabe, o Enguin, ele é um ator, assim, muito culto, né? Muito inteligente, né? Ele não... ele, além de atuar, ele também escreve livros também, né? Como eu estou comentando aqui, ele está fazendo esse lançamento. Então, só para vocês entenderem aí mais sobre como que está a situação, né? Então, falando desse livro, né, ele doou os direitos autorais do livro para a Associação dos Paralíticos da Turquia. Olha só que bacana, né? Então ele aproveita também para fazer esses trabalhos voluntários também, né? E o último trabalho feito aí, assim, como ator, foi o Adin Farah, né? Que foi aquela novela turca que ele estrelou aí com a atriz Demet Özdemir, que também faço vídeo sobre ela, né? Quem tá antenado aqui, tá inscrito, sabe que eu faço também, né? Então, ele fez, né, a última novela com ela aí em 2023. Depois dessa novela, né, ele não teve muitos trabalhos, mas ele focou mais em publicar os livros dele, né, as edições em outros idiomas também dos livros, e agora ele tem uma novidade. Ele está focado na sua nova série, que se chama Esquipará, né, com a previsão de lançamento para agora, em 2025. Ele e a atriz Alice Envy estão na direção dessa série, né, estão trabalhando muito firme aí na produção e criando bastante expectativa aí para os fãs aí, seja do Enguin, seja, né, dos trabalhos dele, né? Então, estão criando expectativa para o lançamento da Netflix Turquia, né? Então vai ter aí vai ter mais informações a respeito desse lançamento, mas a previsão é que seja agora em 2025, né? Então, se você souber mais detalhes aí sobre essa nova série, comenta aí, coloca nos comentários, quero saber, que aí, como eu comentei,
conforme vocês forem pedindo aí nos comentários, eu vou procurar fazer mais vídeos, né, conforme vocês estão pedindo. Então, se você souber mais detalhes, quiser fazer algo específico sobre a série, sobre os trabalhos dele, comenta que eu quero saber, tá bom? Então, vamos lá, gente. Então, vamos falar sobre a vida profissional, como é que vai ser aí ao longo de 2025, considerando que ele está fazendo o lançamento aí do livro, das edições, segunda edição do livro, né? E também dessa série, né? Qual que é a expectativa aí para a vida profissional, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui as cartinhas, já comento. Então vem aqui, carta do Sol, 4 de copas, valete de ouros, valete de espadas, as de espadas, 9 de espadas, o carro, os enamorados, 8 de paus, o diabo. Então, agora vamos ver aqui no fundo do deck como está a energia. Olha, 7 de paus. Então, vamos lá, gente. Eu vejo aqui ele no momento muito bom aí da carreira, onde ele está tendo bastante sucesso, bastante visualização, assim, né? Das pessoas realmente procurando, principalmente por conta desse lançamento aí da série. Vejo ele realmente defendendo aquilo que ele acredita que é melhor, né, ser feito no momento. Então ele está respeitando muito o processo dele. Mesmo que ele tivesse, ele estava numa fase às vezes reclamando um pouquinho, incomodado com algumas situações, mas eu vejo que esse lançamento vai ser muito bom. Pode ser que ele tenha tido alguns probleminhas, mas agora a coisa vai, né? Eu vejo também que é um ano onde ele vai ter muito impulso, principalmente mental, para fazer coisas. Então ele vai superar alguns desafios, talvez que ele passou aí nos anos anteriores. Então agora é o momento assim dele superar desafios e também se jogar, literalmente, se jogar, mostrar o trabalho dele. Então é um momento bem interessante. Só que ele precisa tomar cuidado com alguns momentos de muita ansiedade, né, por conta da vida profissional. Então, assim, muita preocupação, aquela coisa de querer tudo muito perfeito, muito certo, então isso gera muita ansiedade. Então, ele precisa tomar cuidado com isso, pode tirar noites de sono dele por conta dessa situação. E eu vejo aqui ele realmente no controle, né, da vida profissional, ele assumindo aquilo que realmente é importante para ele, fazendo escolhas importantíssimas, né, de acordo com aquilo que ele busca para a carreira dele. Aí eu vejo aqui as coisas acontecendo muito rápido, pode ser que ele até faça viagens aí ao longo de 2025 que estão relacionadas ao trabalho. Vejo aqui situações acontecendo de muito rápido e se acumulando na vida dele. Então, ele precisa tomar cuidado para ele não trabalhar em excesso e esquecer de outras áreas da vida dele, né? Eu entendo, né, que às vezes tem fases da vida que a gente foca mais no trabalho, foca em um projeto e tem sim que realmente se jogar, mas reserve um tempo de descanso, vai ser importante aí para ele, tá? Então agora, gente, vamos comentar sobre a vida amorosa. Vamos ver como que está a vida amorosa dele, tá? Então vou tirar aqui as cartinhas, vou embaralhar novamente, vai curtindo, vai comentando, qual que é o seu palpite aí, né, até o momento, como que você acha que vai ser a vida amorosa para ele, considerando esse cenário aí para 2025, principalmente na carreira, né? Então vamos lá, vamos concentrar as energias e vamos ver aqui como estão as energias, tá bom? Então vamos lá. Então vem aqui o eremita, 6 de espadas, 8 de ouros, rei de ouros, 9 de espadas, as de paus,
o pendurado, 8 de copas, valete de paus, os enamorados. Então, vamos ver aqui o fundo do deck. Então, vamos lá. Olha, 7 de copas. Então, vamos lá. Olha, eu vejo um momento desafiador para a vida amorosa aí dele. Por quê? Eu vejo ele um pouco triste, tá? Ele tá triste, tá chateado, tá se sentindo sozinho. Tem algumas mágoas, tá? Mal resolvidas aí do passado, tá? Por mais que ele tente perdoar, tente esquecer, alguma coisa assim, ele tá tentando aprender com essa situação, mas tá sendo muito difícil. E aí o que acontece? Eu vejo aqui que é algo que já aconteceu no passado, que tá gerando ansiedade aí para ele, tá? Que tá tirando o sono dele, tá deixando ele preocupado. O que acontece? O 7 de copas fala de escolhas. Vejo outras pessoas surgindo aí no caminho dele, tá? Do Enguim. E aí o que acontece? São muitas opções, só que ele precisa saber muito bem o que ele quer, para ele saber escolher aquilo que é o melhor para ele. E aí eu vejo aqui que é um momento assim que ele tá tentando buscar inspiração para ele poder recomeçar, só que tá difícil, porque ele tá preso nessa situação que tá gerando mágoa para ele, entende? E aí o que acontece? Eu vejo aqui, em algum momento, ele pode acabar abandonando essa relação, essa situação que ele se encontra hoje, por conta de antigas mágoas, situações que se repetem, que deixam ele triste, talvez seja aquelas situações que ele já conversou, ele já tentou e a coisa não vai, e com isso podem ter novidades, tá? Pessoas surgindo aí no caminho dele, onde ele vai ficar dividido, pode ser que ele faça uma escolha, né, e tenha uma segunda opção aí. Então, ele precisa ver direitinho o que ele quer exatamente para ele poder tomar a melhor decisão aí no momento, tá bom? Então, agora, gente, eu vou tirar aqui algumas cartinhas do baralho cigano para a gente ter um conselho final de como que ele poderia lidar aí com esse ano de 2025, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui as cartinhas e eu já comento. Então, vem aqui as nuvens, os livros, o chicote e o fundo do deck, os lírios. Então, assim, eu vejo que é um momento onde ele vai passar por um processo de amadurecimento. Não que ele não seja maduro, mas é um momento que ele vai buscar paz, buscar tranquilidade. E aí tem uma situação que está gerando muita confusão para ele. É uma confusão passageira, né, onde ele vai precisar de um tempo para as coisas poderem ser esclarecidas, né? E aí o que acontece? Vejo uma revelação aqui para ele, né? Então aquilo que estava oculto vai ficar muito claro para ele poder o quê? Defender aquilo que ele acredita, né? Então ele vai precisar passar por essas situações para ele ter um aprendizado, para que haja essa revelação aí para ele conseguir, mesmo que ele tenha conflitos, ele vai defender aquilo que ele acredita para buscar mais paz, mais sabedoria para ele. Então esse é um ano que ele vai precisar olhar com carinho para essas situações aqui. Tá bom, gente? Então, só um detalhe, eu deixei para vocês aqui um vídeo que são uma previsão muito bacana, tá muito legal esse vídeo aí que eu deixei para vocês, né? Que é mais uma sugestão que vocês colocaram aí nos comentários. Então, quem tá inscrito aí vai ficar por dentro de tudo, tá legal, gente? Então é isso. Gratidão e namastê!